Olá, meu nome é Mariana, eu sou fisioterapeuta. Hoje eu vou passar para vocês algumas formas de estimulação, alguns manuseios da criança com síndrome de Down para poder ajudar nesse desenvolvimento motor. Lembrando que essas atividades elas só podem ser feitas se a criança já tem a liberação do cardiologista e do pediatra que o acompanham. Num primeiro momento, é importante a gente prestar atenção na rotina da criança, então no dia a dia, a forma que essa criança é segurada no colo. Bebês de semanas, bem pequenininhos, então sempre alternar o lado, então um pouquinho com a mão direita, com a mão esquerda, então sempre virar o lado. Evitar que, normalmente a gente tem uma mão que a gente consegue segurar com mais facilidade a criança no colo, mas isso vai prejudicar que a criança consiga perceber o ambiente ao seu redor, então é preciso sempre mudar o lado. Também, a criança também pode ser carregada de barriga para baixo, evitando só que a perna fique muito afastada, então essa mão aqui embaixo, ela deve ser posicionada segurando um pouquinho a perna, para que a perna da criança não se afaste tanto. A criança ela também pode ser carregada como se fosse cadeirinha. No início, umas crianças bem pequenininhas, ela deve ser apoiada no tronco da mãe. Essa cabeça ela tem que estar estável para que evite os movimentos bruscos da cabeça, que a criança ainda não tem a sustentação. No segundo momento, a criança já pode desencostar e ir experimentando essa sustentação da cabeça aos poucos. Para começar, a gente pode pensar em crianças bem novinhas, onde a gente vai mostrar o limite do corpo dela no espaço. Então essa estimulação ela pode ser feita com um travesseiro, pode ser usado cunha, então são essas almofadas que têm inclinação, então a criança ela vai ficar mais inclinada, olhando, facilitando aqui o contato visual e a medialização, ou também de uma forma que é muito rica para o desenvolvimento, colocar a criança no colo dos pais, evitar que a perna fique muito aberta. Então, como a criança é bem pequenininha nesse início, ela pode deixar a perninha dobrada, apoiada na barriga da pessoa que está segurando ela no colo. Iniciar com os movimentos onde a gente vai mostrar para a criança a fronteira do corpo. Então, segurar bem firme os bracinhos, fazer essa estimulação e depois soltar. Ver qual a resposta que essa criança vai dar. Normalmente ela mexe algum bracinho, ela tende a voltar. Se ela está numa fase muito inicial, ali para o segundo mês, a postura vai ser um pouco assimétrica, isso é normal. Lá para o terceiro mês é que a criança vai conseguir trazer essa cabeça para a linha do corpo, na linha média, e conseguir trazer um pouquinho mais essa mão para o meio do corpo para brincar. Então essa postura ela é importante para estimular a criança já para essa fase de simetria corporal. Então sempre fazer de um lado e fazer do outro. Apoia a criança, lembrando que ela não tem o controle da cabeça, então sempre segurando, apoia a criança aqui no meio. Pode fazer no pé, na perna e no pé. Segurar a perninha e apoiar a planta do pé. Solta, vê qual a reação dessa criança. Faz no outro lado novamente. E mostra para a criança todo o corpo dela. Então, aonde a criança está apoiada, e depois você pode virar essa criança para a lateral, para que ela experimente então a descarga de peso no lado do corpo e depois para o outro lado do corpo. É importante seguir essa estimulação, não precisa ser numa ordem correta da maneira que eu tô passando aqui, mas ela tem que seguir uma forma harmônica do movimento. Então se a criança começar a querer virar a cabeça para um lado, acompanha,
já vira a criança toda e faz o estímulo dessa criança da lateral. Mostra brinquedo, conversa, volta depois aos poucos. As músicas nesse momento elas são bem interessantes, a conversa da mãe com a criança, esse contato onde a criança vai começar a ativar esse pescoço. Nesse momento a gente pode começar a fazer a ativação, então, para melhorar esse fortalecimento da musculatura cervical que vai sustentar a cabeça. Pode ser feita no joelho, ou pode ser feita no início, numa posição que é inclinada, que é mais fácil para a criança, e depois disso, realmente na postura de decúbito dorsal, que é de barriga para cima, reta. Sempre inicie os movimentos no inclinado, que fica mais fácil para a criança. Então nós vamos começar com a atividade onde a criança, normalmente ela vai estar virada para um dos lados. Você pode mostrar um brinquedo, coloca mais ou menos um palmo na frente da criança, espera essa criança fixar o olhar no brinquedo e só depois vai mexer bem devagar. Nesse momento, a criança ela não vai conseguir alcançar até o outro lado. Então, adequando as expectativas, a gente precisa ser realista. Qual é a capacidade dessa criança? A capacidade é chegar até a linha média. Então é isso que a gente vai... aqui é o nosso limite do movimento. Depois, em outro momento, ela está de novo, fixa e vai trazendo. É importante esperar a resposta da criança. Ela pode ser um pouco mais lentificada, essa resposta. Então, aguarda e não mexe de uma vez. Espera ela fixar e começa lentamente virar. A gente precisa pensar que agora a gente está trabalhando a linha média, a simetria dessa criança. Isso pode acontecer com o visual, então com brinquedos. O ideal é brinquedo com cor preto e branco, que é o contraste onde a criança consegue acompanhar melhor nesse início. E também a gente pode usar a fonte sonora. Então a criança está virada, por exemplo, para esse lado, sem a criança perceber e olhar o brinquedo, a gente vai colocar desse lado e vai dar um estímulo sonoro. No início, ela pode só responder com um sustinho ou com uma piscada mais forte. No segundo momento, ela vai buscar a fonte sonora. Então eu continuo e ela vai tentar ver o que está acontecendo. Como essa criança vai trazer o rosto até a linha média, eu venho com o brinquedo na linha média. Eu não vou esperar que ela vire totalmente. Então, sempre de um lado faz o estímulo sonoro e espera a criança responder. Nisso a gente pode já ajudar a brincar, sempre adequando que a criança não vai agarrar ainda o brinquedo, então passar a mão no brinquedo, estimular a criança a sentir a textura do brinquedo, então brinquedos que têm tecido, brinquedos que são de plástico, atividades que têm textura diferente mesmo sendo de plástico, com pininho, com bolinha. Num segundo momento, a gente vai estimular essa criança de lado. Aqui seria mais adequado o início. Depois que essa criança já trabalhou bastante, a gente pode retirar o apoio e trabalhar com ela na superfície reta mesmo. Então a criança de lado, a gente também vai buscar a linha média. Então a gente vai oferecer brinquedo na linha do rosto, do peito, não deixar lá em cima, não deixar muito embaixo, porque a atividade tem que ser de acordo com o que a criança consegue fazer nesse momento. Então é a linha média que a gente está trabalhando. Nesse momento a gente pode apoiar a perninha de cima no chão e dar pequenos empurrõezinhos no chão. Então você vai forçar esse pezinho a apoiar no chão. Isso vai trazer para a criança sensação do movimento. Ela vai experimentar esse movimento no primeiro contato e a criança
como nós, temos muitos receptores pelas articulações e pela pele, onde ela vai começar a perceber mesmo a fronteira do corpo, o estímulo do movimento. Então a gente começa, faz esse movimento, deixa, vê o que a criança vai mexer. Depois a gente pode fazer rotações, levar o bracinho da criança para o brinquedo, voltar, sempre trabalhando então o braço e a perna que estão do lado de cima, desse lado. Então traz o brinquedo, volta. Nesse momento, aqui pode estar todos os materiais de texturas, então os tapetinhos, os plásticos, o barulho de papel celofane, por exemplo, para a criança estimular e voltar. Estimular e voltar. A criança, nesse momento, precisa que seja movimentos repetidos, então é importante que esses movimentos eles sejam diluídos durante o dia, um pouquinho por dia, e que tenham contato repetido. A criança com síndrome de Down ela precisa desse contato repetitivo com a atividade para potencializar a aprendizagem motora. Tá? Então a criança trabalhou a linha média e nesse segundo momento nós estamos de barriga para cima, a gente ainda vai ajudar essa criança a rolar e já pode iniciar a posição de barriga para baixo. Essa posição de barriga para baixo vai fazer o quê? Com que a ativação dos músculos extensores estejam toda focada ali para a sustentação da cabeça. Então, no início, esse bracinho está bem embaixo do corpo, o recém-nascido, a criança de 1 mês, 2 meses, fica com o bracinho bem aqui, a força da gravidade ainda está atuando bem aqui em cima. Depois de um tempo, a criança de barriga para baixo consegue trazer e liberar esse braço, porque o centro de gravidade já traz um pouquinho do peso, dessa descarga de peso para baixo, e ela vai conseguir focar e trabalhar na sustentação da cabeça. Esses são os exercícios iniciais, na primeira fase, onde o foco da criança é a sustentação da cabeça. Então, lembrando que no colo isso pode ser trabalhado também, porém, a mão da mãe, da pessoa que estiver estimulando, tem que estar sempre perto, porque ela ainda não tem a sustentação da cabeça e a gente precisa evitar os movimentos bruscos.